Oi, gente, tudo bem? Então, é, vamos aqui então aprender um pouco da introdução à nutrição humana, beleza? É, Isso aqui, já vou deixar claro que eu estou usando de referência os materiais disponibilizados pela professora Selma Sanches, sou Dovic, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, e também o livro de aplicação à nutrição 2 de. Enfim, esqueci o nome da autora. Whitney. Não. Ellie Whitney e Sharon Hadi Rolfs. Beleza? Então, só para deixar claro aqui as minhas referências que eu estou usando. Enfim. Vamos dar início então sobre a introdução à nutrição humana. Slide. Esses são os slides que eu vou apresentar, feitos por mim. E esses aqui são os tópicos a serem abordados sobre questão de estudos na nutrição, necessidade de nutrientes, dieta ou alimentação, desnutrição, o que é um alimento saudável, o que são nutrientes, a alimentação, se a alimentação é preventiva, o que é densidade energética e densidade nutricional, população brasileira e, obviamente, as referências que eu já deixei claro aqui, mas eu vou voltar no final. Então, dando início sobre estudos na nutrição. Bem, a nutrição, como sabemos aqui, é uma ciência que estuda os alimentos e os seus efeitos no organismo do ser humano e em outros seres também, mas vamos focar aqui na nutrição humana. Então, no organismo do ser humano. Ela é fundamentada em diversas ciências, né? Então, os estudos da nutrição são feitos a partir de estudos ali biológicos, histológicos, fisiológicos, bioquímicos. Então, usa todas essas áreas para poder estudar a nutrição. Além de os impactos, né, sobre como o alimento se comporta no corpo humano, é importante saber que o estudo da nutrição vai além dessa questão de comida, alimento, metabolismo, mas também estuda sobre impactos sociais, impactos econômicos, culturais, psicológicos do alimento. Então, além dessa questão toda que já sabemos, o estudo da nutrição tem um grande impacto assim nessas questões mais sociais, impactos sociais sobre insegurança alimentar, sobre a vida das pessoas, sobre a cultura, porque a alimentação ela está muito atrelada à cultura, né? A como nós, como pode dizer, nos relacionamos com o alimento, o que também leva a aspectos psicológicos que nós temos com os alimentos. Então, a alimentação tem essa grande importância nos estudos. Os estudos na nutrição, eles são feitos a partir de hipóteses sobre algo da vivência que se tornou um estudo. Então, para acontecer um estudo da nutrição, é necessário que haja uma hipótese. E essa hipótese vai gerar, então, a partir dessa hipótese, que é retirada de uma vivência ali do indivíduo, né, que teve essa hipótese, essa ideia. E a partir dessa ideia vai então gerar uma teoria, vão gerar vários estudos, vai começar ali a pesquisar de fato sobre essa hipótese, gerando então uma teoria. E a partir dessa teoria nós temos então os estudos, o alvo que foi atingido se torna um estudo que foi ali fortificado, que foi embasado ali, acho que embasado ali é uma palavra interessante de se usar. Então tá bom. Então, pesquisadores eles usam métodos científicos, né, ali para nortear o seu trabalho, na busca como resposta, né, para trazer respostas ali para coisas do cotidiano,
hipóteses ali tiradas de vivências. Essas descobertas, então, elas são muito importantes ali para levar o estudo, a ciência da nutrição para frente. Então, ali, como já disse, vou voltar aqui, a ciência dos alimentos, nutrientes e suas substâncias e como elas contêm as suas ações dentro do corpo humano, a partir da ingestão, a digestão, a absorção, transporte, metabolismo, excreção. Tá. Agora os estudos epidemiológicos. Sobre essa questão de estudos mesmo, né, da nutrição, nós temos ali estudos que apuram a composição dos alimentos que nós já conhecemos. Então, o que compõe aquele alimento, o que esse alimento tem ali que pode ser benéfico ou até maléfico, assim, né, para o organismo. Podem ser feitas experiências com animais, ou então esses estudos laboratoriais, né? Tanto in vitro como em animais e clínicos. Então, sobre os estudos in vitro, são aqueles ali feitos em laboratório, onde é feito, sei lá, cultura de bactérias, como essas bactérias, micro-organismos, reagem com determinados nutrientes ou algo do tipo, resíduos. Então, nós temos essa questão toda sobre estudos, né, in vitro. Estudos transversais, que eles então observem a quantidade de e quais tipos de alimentos um grupo de pessoas consome, o quão saudável essas pessoas se tornam através desse estudo ali, ou desses alimentos, né? Então, são feitas as descobertas para identificar os valores que podem ser influenciados e a incidência de uma doença em diversas populações. Outra coisa, nós temos caso controle, que são estudos em que nós temos um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas na verdade, onde o estudo é feito a partir de uma população estudada e a outra ali é só para manter o controle e tudo mais, só para poder servir de comparação. Então, vamos supor, esse grupo aqui vai receber uma determinada vitamina e esse aqui não. Então, é dada a vitamina para esses aqui e é analisado como o corpo deles reage e como o corpo das outras pessoas que não receberam reage também à não exposição a essa vitamina. Lembrando que todos têm que saber o que estão tomando, né, por motivos óbvios de ética, mas ao mesmo tempo essas pessoas elas não podem saber, né, de fato o que elas estão tomando. Tem que haver ali um termo, porque tem a questão do empírico, né, do pensamento. É empírico mesmo? Não, eu estou errado. Placebo é empírico. Efeito placebo, onde a pessoa ela tem aquela sensação, né, isso aqui vai me fazer melhorar, então ela acaba melhorando de alguma forma ali, porque a mente dela trabalha sobre aquilo. Enfim, sobre os estudos de caso controle, ainda também tem os de correlações e tal, onde o pesquisador em si não sabe de fato qual é o grupo de caso controle. Sobre o estudo de coorte, estudo de corte, eu acho que é assim, eu tenho que achar aqui. Então, os pesquisadores eles comparam pessoas que têm e que não têm uma certa condição, como alguma doença, que sejam praticamente iguais em idade, sexo e outras variáveis chaves, de forma que essas diferenças nos outros fatores se destaquem, e essas diferenças também podem ser responsáveis pela condição do grupo que sofre essa doença. Agora eu vou falar necessidade de nutrientes, o que é muito importante. Sobre a questão de necessidade de nutrientes, nós temos ali nós precisamos, o ser humano precisa de nutrientes para poder sobreviver, porque o corpo do ser humano não produz esses nutrientes, né? E como que ele consegue? Através do alimento, da alimentação. Então o ser humano, ele já nasce pronto para poder receber nutrientes, para poder receber tudo que ele necessita do ponto ali
de nascimento até a sua morte. O ser humano ele é preparado já para poder receber nutrientes, ele já é pronto, justamente devido ao fato de ele não produzir e depender de se alimentar, depender da alimentação. E também as necessidades de certos alimentos dependem do indivíduo. Eu quero falar um pouquinho sobre os alimentos, que eles são produtos que nós usamos esses produtos para nos fornecer esses nutrientes. A partir da ingestão deles, nós conseguimos esses nutrientes. E eles vão ter várias funções importantes no corpo, tanto essa questão de orgânicos e inorgânicos aqui, que eu vi no livro, que eu achei interessante de trazer de volta, que compostos inorgânicos são aqueles que não são vivos, assim, por assim dizer. Eles não contêm carbono na sua composição, então eles não pertencem a coisas vivas, nós não conseguimos eles a partir de coisas vivas. Já os produtos orgânicos que possuem em sua composição o carbono ali, né, que é muito importante, justamente porque nós humanos temos grande quantidade de carbono, são considerados orgânicos e são os que nós conseguimos através da nossa alimentação, compostos orgânicos que trazem esses nutrientes. Então, o organismo, como está citado aqui, ele usa os nutrientes produtores de energia para abastecer todas as suas atividades. Quando o corpo usa carboidratos, gorduras ou proteínas para obter energia, as ligações entre os átomos dos nutrientes eles se quebram e, conforme essas ligações se quebram, elas acabam liberando energia. Então, é isso sobre a questão de necessidade de nutrientes. Agora, dieta ou alimentação. Dieta e alimentação é bem básico, é simplesmente tudo o que o ser humano come ou bebe, tudo o que ele ingere no seu dia, seja independente da frequência, né? Na verdade, a frequência ela é importante para essa questão da dieta ou alimentação. Consiste em tudo o que essa pessoa come ou bebe ao longo do dia, então todas as vezes que ele ingere um alimento ali, isso tudo tem que ser avaliado a partir de um contexto. Então, o porquê dessa pessoa comer aquilo, o porquê dessa pessoa decidir esse horário, o ambiente que essa pessoa vive, então a frequência que ela se alimenta, tudo isso, todo esse contexto de o que a pessoa come, bebe e quantas vezes, o porquê dessa pessoa, consiste então na dieta. Ela pode ser avaliada então ali de forma diária, semanal, mensal, em diferentes estações do ano, em faixas etárias específicas. Então tudo para saber qual a necessidade nutricional que precisam ser atendidas, que serão atendidas. Passando agora para desnutrição. Desnutrição é basicamente a falta ou excesso de nutrientes. Tudo aquilo que foge do equilíbrio. Então, muita gente tem aquele negócio, né? Que é aquela pessoa magra, que tem um aspecto ali meio pálido. É uma pessoa totalmente desnutrida justamente porque ela tem falta de nutrientes. Obviamente, isso é uma desnutrição. A pessoa com falta de nutrientes. Mas o excesso de nutrientes, vamos pegar aqui pessoas obesas, elas também estão em processo de desnutrição. Por quê? Porque elas estão em falta ou então com excesso de nutrientes, fazendo com que ela não tenha um equilíbrio do seu corpo para poder manter ela de forma viva ali, que ela consiga ter a sua necessidade. O que é alimento saudável? Esse flash está me incomodando. Mas enfim, vamos lá. O que é alimento saudável? O alimento saudável, ele está muito relacionado sobre a quantidade. Porque se você come de menos, aquilo já deixa de ser saudável porque está faltando muito. Se você já come demais, também está deixando de ser saudável porque você está comendo além do necessário. Então, a quantidade ideal é tanto quando nem de mais nem de menos, apenas o suficiente para atender às necessidades daquela pessoa. Então, já se torna um alimento saudável, uma alimentação saudável.
Mas essa alimentação saudável, ela não é a base de um único alimento, de um único ingrediente. É todo um contexto ali de nutrientes e de alimentos que podem trazer essa alimentação saudável. Pois nenhum alimento sozinho, ele atinge a quantidade necessária de nutrientes. Então, o que está certo? Todo alimento tem proteínas, carboidratos, lipídios, fibras, que são muito importantes, alguns sais minerais e vitaminas. Porém, não em quantidade necessária e não em variedade necessária para o ser humano. Não tem ali a totalidade. Por isso nós fazemos a combinação de alimentos. Nós conseguimos pegar vários desses alimentos, englobar eles ali, né? Unir esses alimentos para trazer uma alimentação ali bem saudável e na quantidade adequada. O que são nutrientes? Nutrientes são basicamente substâncias químicas que são adquiridas a partir da alimentação. Só quero voltar aqui na parte do que é alimentação saudável, que eu esqueci de falar, é a questão do leite materno, né? Que tá aqui no slide. O leite materno, ele é um alimento saudável ali, pois ele tem tudo o que precisa. Porém, só até os 6 meses de vida, né? Porque ali a criança cresce, já precisa de nutrientes a mais que o leite materno consegue fornecer. Agora, o que são nutrientes, né? Voltando aqui, o que são nutrientes? Nutrientes, então, eu já disse, né, que são as substâncias químicas e tudo mais, e elas são necessárias para a sobrevivência. Nós precisamos de nutrientes para poder sobreviver. Pois sem esses nutrientes, o corpo não funciona, não tem o que o corpo ter ali, né? Então, obviamente, vai morrer por falta de nutrientes, pois é necessário nutrientes para a sobrevivência do ser humano. Tanto para suprir ali todas as necessidades do organismo, né, independente da sua idade, do estado fisiológico da pessoa, a atividade realizada. Essas substâncias são necessárias para a vida, para o crescimento, para a manutenção, para a síntese de coisas. Tudo que o nosso corpo necessita são os nutrientes. Quais são esses nutrientes? Tudo que nós ingerimos ali. Como posso dizer? São elas, de acordo com o meio da Vanessa Wolff: água, fibras, glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, compostos essenciais para a nossa sobrevivência. Ácidos nucleicos e linoleicos. Linolênicos, isso. Aminoácidos, já disse. Nutrientes inorgânicos essenciais, como os macrominerais, né? Os minerais aí são compostos inorgânicos que nós necessitamos também. Aí vem cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, zinco. Compostos orgânicos também essenciais, como que atuam como cofatores, que são a questão de vitaminas, né? Tudo isso todos os nutrientes são aquilo que são essenciais para o funcionamento do corpo. Todo nutriente é essencial. Se não for essencial, não é nutriente. Basicamente isso. Então, tudo que é nutriente é o que é necessário, é o que é essencial para a sobrevivência. Se não é essencial, se não é necessário, obviamente vai deixar de ser nutriente. Uma coisa aqui que eu quero já deixar claro sobre o álcool, pois ele fornece energia, né? Vou explicar essa questão de energia mais pra frente, mas o álcool ele não é nutriente, pois ele não é essencial para o nosso corpo. Ele produz ali calorias, ele produz energia, mas ele não é necessário para o nosso corpo, então álcool não é nutriente. Existem nutrientes não essenciais? Não. Basicamente isso. Não existe nutriente não essencial, porque se é nutriente, obrigatoriamente é essencial. Mas existem compostos bioativos em alimentos que podem melhorar determinadas funções metabólicas sem que sejam essenciais. Como assim?
fitoquímicos presentes em vegetais que nós não utilizamos no nosso corpo. São coisas ali não essenciais, não são nutrientes, mas são compostos ali não essenciais que não são metabolizados por nós, mas são metabolizados por bactérias no nosso intestino, bactérias probióticas e tudo mais. Então, pode ser metabolizado por eles, mas não por nós, e gerar uma melhoria ali, dependendo do metabolismo dessas bactérias aí. Estamos caminhando para o fim, né? Se eu não me engano, está faltando pouco. Então, a alimentação é preventiva? Sim, basicamente. A alimentação, se for feita de forma adequada, se ela está ali com quantidade suficiente, com nutrientes suficientes, tudo que precisa, pode ser feito, então, como prevenção de doenças ou enfermidades em geral, e a partir de formas de quantidade adequada. Ela também pode curar doenças causadas pela alimentação. Então, a alimentação ela pode prevenir doenças em geral, se feita de forma correta, e também pode curar doenças, mas nem toda doença, apenas doenças que são originadas da alimentação. Então, ali uma desnutrição, uma anemia, uma obesidade, enfim, coisas que são doenças que são, como pode dizer, ocasionadas pela alimentação, podem ser sim curadas através da alimentação. Então, quando a pessoa tem uma desnutrição, pode reverter o quadro da alimentação com alimentação. Quando a pessoa tem alguma doença produzida por carência ou excesso de um nutriente, isso pode ser corrigido com a alimentação também. Beleza. O que é densidade energética e densidade nutricional? Densidade energética é a quantidade de energia que o alimento fornece. Então, a medida de energia fornecida pelo alimento em relação à sua quantidade. Então, os alimentos que nós comemos, eles produzem calorias. Eles têm calorias, que são a energia que nós utilizamos para o funcionamento do corpo. É o que dá a nossa energia, calorias. E todo alimento tem calorias, né? Tem o número de energia que ele produz. Então, densidade energética é isso, é quanto de energia o alimento consegue fornecer. O que não entrava muito na minha cabeça é a questão de, nossa, um alimento desse tamanhozinho aqui tem mais calorias do que um prato cheio de sei lá o quê. E faz sentido, na verdade, quando você lembra daquele negócio de densidade antigamente, da escola, do quilo de chumbo e o quilo de algodão, que o quilo de chumbo é bem pequenininho, o quilo de algodão é bem grandão, devido à sua grande concentração, sua massa e tudo mais. Pode-se dizer que é quase a mesma coisa ali para calorias, uma associação fácil de se entender. Pois o alimento ali, ele vai ter uma densidade energética, dependendo dos seus compostos e tudo mais, maior do que outro mesmo, dependente do volume desse alimento. Então, é isso. Agora, o que é densidade nutricional? É a quantidade de nutrientes que esse alimento fornece. Novamente, são características qualitativas do alimento. Então, a qualidade, o que esse alimento tem, todos os nutrientes, a oferta desse alimento, de nutrientes, dependendo de um tanto de alimento. Então, pode ter casos de um alimento menorzinho, uma maçã, ter uma densidade nutricional bem maior do que um hambúrguer, porque é bem maior do que uma maçã. Entende? Comparação simples aqui sobre a questão de fornecimento de nutrientes. Agora sobre população brasileira, e aqui eu encerro nessa parte, que parte da população brasileira ela tem carências e a outra parte tem excessos. Então, na mesma pessoa é possível encontrar carências e excessos. Nesse caso, o número de doenças aumenta exponencialmente. A população brasileira
no ponto de vista nutricional, é uma população que tem um grande excesso de quantidade de nutrientes ali que podem desenvolver doenças por algum motivo. Então, tem um cenário nutricional de excessos, uma população que consome em excesso alimentos que fornecem um ou mais nutrientes em grande quantidade e podem então desenvolver doenças por esse motivo. Porém, ao mesmo tempo, esse cenário tem o outro extremo de necessidade. Então, onde não tem esses nutrientes, enquanto uma parte tem excesso, outra tem pouco, não tem quase nada, tem fome e não tem nutrientes não necessários para as suas funções metabólicas. Então, sobre a questão do Brasil, sobre a população brasileira, tem essa questão de uma parte tem carência e a outra tem excesso, só que em uma mesma pessoa você consegue achar carência de nutrientes e excesso de outros. Então tem essa questão ali dessa grande variabilidade da população brasileira. Bem, eu encerro por aqui, essas são as referências, né? Com base em materiais disponibilizados pela professora e doutora Selma, da disciplina de Nutrição Humana, da UFTM, assim também como o livro Nutrição 2, Aplicações, de Ellie, Whitney e Cheryl Hadji-Holtz. Esse livro é publicado em 2008. São as referências que estou usando. E bem, muito obrigado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo que eu estou postando. Vale lembrar que qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pode me mandar. As dúvidas de vocês me ajudam também a estudar e eu consigo superar as dúvidas de vocês. E eu quero falar, curte aqui embaixo, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal e é isso. Grande beijo, um abraço e um beijo para as minhas amigas que estão assistindo. É isso. Essa foi a avaliação. Essa foi a nutrição humana. E obrigado. Tchau.